Melissa estava no seu plantão de madrugada. Ela saiu do banheiro sorrindo, sentindo uma felicidade que há muito tempo não experimentava. O brilho em seus olhos era inconfundível e não passou despercebido por sua colega de trabalho, Lúcia. "O que aconteceu?" Lúcia perguntou, intrigada ao ver o sorriso no rosto de Melissa. "Faz tempo que não te vejo tão feliz." Melissa mordeu o lábio inferior, segurando a empolgação, mas não conseguiu se conter por muito tempo. "Eu estou grávida", anunciou, os olhos brilhando de alegria. Lúcia arregalou os olhos e, sem pensar duas vezes, a abraçou com força. "Parabéns! Estou tão feliz por você, Melissa!" Lúcia exclamou, sentindo a felicidade da amiga como se fosse sua. "Obrigada, Lúcia", Melissa respondeu, retribuindo o abraço. "Eu estou tão animada. Já comecei a fazer planos para o bebê. Será que vai ser um menino ou uma menina? E o nome? Ah, tem tanta coisa para pensar. E Marcelo vai ficar tão feliz. Ele sempre quis ser pai." Lúcia, que até então compartilhava da euforia da amiga, tornou-se séria de repente. Ela olhou para Melissa com uma expressão que misturava preocupação e cautela. "Melissa, você já contou para o Marcelo?" Perguntou, tentando não parecer pessimista, mas incapaz de esconder sua apreensão. Melissa balançou a cabeça, ainda sorrindo. "Não, ainda não. Mas eu sei que ele vai adorar ser pai. Ele ama crianças." Lúcia suspirou, hesitando antes de continuar. "Espero que sim. Mas, Melissa, você sabe que o Marcelo é muito rico e isso é ótimo para o futuro do bebê. No entanto, você mesma já me disse que ele não é uma pessoa muito estável mentalmente." Lúcia mordeu o lábio, pensando nas palavras certas para usar. "Eu conheci a família dele há algum tempo e eles não são exatamente fáceis de lidar. Tenho algumas ressalvas sobre eles." Melissa franziu a testa, mas sua expressão permaneceu positiva. "Eu sei que eles podem ser complicados, mas acho que um bebê pode mudar as pessoas, sabe?" Ela disse, tentando convencer a amiga, e talvez a si mesma. "Eu tenho certeza de que tudo vai dar certo." Lúcia assentiu lentamente, sem querer estragar o momento da amiga, mas ainda preocupada. "Eu realmente espero que você esteja certa, Melissa. Eu só quero que você esteja preparada, sabe?" O turno de Lúcia acabou, e Melissa finalmente foi para a casa de Marcelo. Ao chegar lá, tudo estava quieto. Ele ainda dormia. Melissa decidiu não acordá-lo. Em vez disso, ela se deitou ao lado dele, imaginando como seria a reação dele ao ouvir as notícias. Passou a manhã imaginando o futuro, a casa cheia de risos de criança. Mais tarde, quando Marcelo acordou, ele estava animado. "Tenho uma surpresa para nós", ele disse sorrindo. "Vamos viajar neste fim de semana. Aluguei uma casa na praia. Vai ser ótimo, só nós dois relaxando." Melissa sorriu, sentindo uma onda de alívio. Talvez esse fosse o momento perfeito para contar a ele. Decidiu não estragar a surpresa dele e começou a arrumar suas coisas. Enquanto estavam no carro, Marcelo parou para colocar gasolina. A sensação de euforia e felicidade ainda tomava conta de Melissa, e ela decidiu que aquele era o momento. "Marcelo, eu tenho uma coisa incrível para te contar", começou, a voz carregada de emoção. "Eu estou grávida." O sorriso de Marcelo desapareceu imediatamente. Seus olhos perderam o brilho e ele virou o rosto, encarando o volante. Melissa sentiu o clima no carro mudar drasticamente. "Eu não quero ser pai, Melissa." A voz dele saiu fria e distante. "Não agora. Eu ainda quero aproveitar a vida. Não quero ficar preso a uma criança." Melissa sentiu o coração afundar. Não esperava essa reação, especialmente depois de toda a empolgação dele com a viagem. "Mas... Marcelo, eu achei que..." Ela tentou argumentar, a voz começando a falhar. "Achou o quê?" interrompeu ele, agora irritado. "Que eu ia querer isso. Quem sabe se essa criança é minha?" Melissa sentiu um choque atravessar seu corpo. O insulto a atingiu como uma bofetada. Ela nunca havia dado motivo para ele duvidar de sua fidelidade. "Como você pode dizer isso?" Melissa gritou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. "Claro que é seu filho." Marcelo bufou, abriu a porta do carro e saiu, batendo a porta com força. "Eu preciso ficar sozinho", ele disse, sem olhar para ela. "A viagem acabou. Não posso lidar com isso agora." Ele entrou no carro novamente, ligou o motor e, sem dizer mais uma palavra, foi embora, deixando Melissa sozinha no posto de gasolina. Sentindo-se desamparada, Melissa começou a chorar.
nunca se sentira tão perdida e sozinha. Depois de alguns minutos, ela se recompôs o suficiente para pegar o telefone e ligar para Lúcia. Lúcia, é a Melissa, ela disse com a voz trêmula. Eu sei que é um incômodo, mas eu não tenho para onde ir. Posso ir até sua casa? Lúcia não hesitou. Claro, Melissa, venha. Você pode ficar o tempo que precisar. Ao chegar na casa de Lúcia, Melissa mal conseguia se manter de pé. Lúcia a abraçou forte, sentindo a dor da amiga. Vai ficar tudo bem, Melissa, disse Lúcia com suavidade. Estamos juntas nisso. Melissa assentiu, tentando acreditar nas palavras de sua amiga, mas o medo e a incerteza ainda assombravam seu coração. Melissa tentou ligar para Marcelo inúmeras vezes nos dias seguintes, mas ele não atendia suas ligações. Cada toque que se prolongava sem resposta aumentava a sensação de impotência e frustração dentro dela. Ela sabia que precisava falar com ele, resolver tudo aquilo, entender o que realmente estava acontecendo. Decidida, Melissa voltou para a casa de Marcelo, mas ao tentar abrir a porta da frente, percebeu que suas chaves não funcionavam mais. O pânico tomou conta dela. Ela tentou novamente, com mais força, mas a fechadura parecia ter sido trocada. Sem outra alternativa, Melissa voltou para a casa de Lúcia, onde foi recebida com um olhar preocupado. E então? Perguntou Lúcia ao ver o estado abatido da amiga. Ele trocou as fechaduras. Minhas chaves não abrem mais a porta. Melissa respondeu, a voz carregada de cansaço e incredulidade. Lúcia suspirou, colocando uma mão confortadora no ombro de Melissa. Vem, entra. Vamos tentar ligar para ele novamente. Melissa assentiu e pegou o celular. Tentou mais uma vez, e dessa vez, para sua surpresa, Marcelo atendeu. O que você quer, Melissa? A voz de Marcelo estava fria, sem qualquer traço de emoção. Marcelo, o que está acontecendo? Por que trocou as fechaduras? Perguntou Melissa, tentando manter a calma. Eu não quero mais nada com você. Nosso namoro acabou, disse Marcelo seco e direto. E não quero você na minha casa. E quanto ao bebê, eu não quero essa criança. Melissa sentiu um nó na garganta, mas dessa vez não chorou. Em vez disso, sentiu uma raiva crescente. Marcelo, você é um covarde, disse ela, a voz firme, sem hesitação. Eu não mereço isso. Ele desligou sem responder. Melissa ficou olhando para o telefone, o peito subindo e descendo rapidamente com a raiva. Lúcia, que ouviu toda a conversa, se aproximou. Sinto muito, Melissa. Ele não merece você, nem esse bebê. Lúcia disse, abraçando a amiga. Melissa respirou fundo, tentando se recompor. Ela estava cansada de se sentir fraca, de depender das migalhas de atenção de Marcelo. Eu vou superar isso, Lúcia, disse Melissa, com uma determinação renovada em seu tom de voz. Alguns dias se passaram e, em uma manhã, Lúcia ouviu uma batida firme na porta. Quando abriu, encontrou uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma expressão séria. Era Fátima, a mãe de Marcelo. Bom dia, disse a mulher, sem sequer forçar um sorriso. Eu quero falar com Melissa. Lúcia hesitou, mas antes que pudesse responder, Melissa apareceu atrás dela, o rosto endurecido ao reconhecer a visitante. O que você quer, Fátima? Melissa perguntou, cruzando os braços. Fátima entrou sem ser convidada, com uma postura arrogante. Vim te dizer para parar de ligar para o meu filho. Fátima começou sem rodeios. Fui eu quem aconselhou ele a te expulsar de casa. Não temos espaço para uma mulher como você, trazendo vergonha para nossa família. Melissa sentiu seu rosto queimar de indignação. Vergonha? Ela repetiu incrédula. Eu nunca traí o Marcelo. Fátima bufou, cruzando os braços com desdém. É uma vergonha para o meu filho que a namorada dele vá ter um filho de outro. Ela disse com uma frieza cortante. E agora, ele vai ser conhecido como o homem cuja namorada o traiu. Você acha que eu vou permitir que ele seja ridicularizado dessa maneira? Melissa deu um passo à frente, sem se intimidar. Eu nunca traí o Marcelo, ela gritou. E esse bebê é dele. Fátima balançou a cabeça com desprezo. Pouco importa. Eu já disse o que vim dizer. Pare de ligar para o meu filho. Não é bem-vinda na nossa família. Melissa, tomada pela raiva, apontou para a porta. Saia daqui, agora! Ela ordenou. Fátima deu um último olhar de desprezo antes de sair, e Melissa fechou a porta com força, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo.
Ela se virou para Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas de frustração. Me desculpa, Lúcia, Melissa disse, a voz quebrando. Por todo esse incômodo. Lúcia a puxou para um abraço. Você não tem que se desculpar, Lúcia respondeu. Vamos superar isso juntas. Alguns dias depois, as duas amigas estavam de volta ao hospital, prontos para um dia normal de trabalho. Porém, mal haviam começado, Melissa foi chamada pelo setor de recursos humanos. Ela trocou um olhar preocupado com Lúcia antes de ir. Quando chegou, foi recebida por um dos diretores, que tinha uma expressão solene. Melissa, lamento informar, mas precisamos cortar pessoal. E, infelizmente, você é uma das demitidas. Melissa ficou chocada. Mas eu sou a única demitida? Perguntou, sentindo o estômago revirar. Sim, infelizmente. O diretor respondeu, desviando o olhar. Mais tarde, de volta ao turno, Lúcia a encontrou. O rosto de Melissa ainda estava marcado pela surpresa e pela dor. Melissa, eu soube o que aconteceu, Lúcia disse, mordendo o lábio. Eu fiquei sabendo que Fátima, por ser rica e influente, fez pressão na direção do hospital para que você fosse demitida. Melissa sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez ela não conseguiu segurá-las. Sentia-se como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Eu não sei o que fazer, Lúcia. Ela chorou, as mãos cobrindo o rosto. Parece que não há mais esperança. Eles estão destruindo minha vida, um pedaço de cada vez. Lúcia a abraçou, segurando-a apertado. Vai ficar tudo bem, Melissa, eu prometo. Vamos encontrar um caminho. Você não está sozinha. Mas naquele momento, Melissa se sentia mais perdida do que nunca, sem saber como ou onde encontraria forças para seguir em frente. Dias se passaram e Melissa ainda estava na casa de Lúcia. Embora Lúcia fosse uma amiga incrível e sempre a assegurasse de que poderia ficar o tempo que precisasse, Melissa não conseguia se livrar da sensação de estar sendo um incômodo. Toda vez que elas se cruzavam na cozinha ou na sala, Melissa sentia um peso no coração. Lúcia era generosa, mas Melissa sabia que aquela não era a solução para sempre. Uma noite, enquanto as duas estavam sentadas à mesa de jantar, Melissa decidiu que era hora de ter uma conversa séria. Lúcia, eu tenho pensado... Melissa começou, a voz hesitante. Acho que é hora de eu ir embora. Lúcia parou, o garfo a meio caminho da boca. Seu rosto se encheu de preocupação. Ir embora? Para onde você vai? Ela perguntou, largando o garfo e focando toda a sua atenção na amiga. Melissa suspirou, mexendo na comida com pouco interesse. Vou voltar para a casa da minha mãe, respondeu, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Ela mora na cidade vizinha, na zona rural. Lúcia franziu a testa. Ela sabia que Melissa e sua mãe, Marta, tinham uma relação complicada. Você falou com ela? Ela sabe que você vai? Lúcia questionou, tentando esconder a apreensão na voz. Melissa balançou a cabeça. Não falo com ela há anos, mas acho que é a melhor opção agora. Eu preciso de um lugar onde possa me recuperar e começar de novo. E você já fez tanto por mim. Não quero ser um peso. Lúcia se levantou e foi até Melissa, puxando-a para um abraço apertado. Você nunca será um peso, Melissa, disse Lúcia, os olhos cheios de empatia. Mas eu entendo. Se você acha que é o melhor, eu apoio. Só saiba que minha casa estará sempre aberta para você. Melissa sorriu, sentindo um alívio misturado com tristeza. Ela sabia que aquela era a decisão certa, mas ainda assim, era doloroso deixar para trás o apoio incondicional de sua amiga. No dia seguinte, Melissa comprou uma passagem de ônibus para a cidade vizinha. Não avisou a mãe que estava indo. Algo dentro dela lhe dizia que era melhor aparecer de surpresa. Quando o ônibus começou a se mover, ela olhou pela janela, observando a cidade que deixava para trás. Uma mistura de ansiedade e esperança preenchia seu coração. Depois de algumas horas, o ônibus chegou à pequena cidade rural onde Marta, sua mãe, morava. Melissa desceu com sua mala e caminhou pelas ruas de terra batida até a casa de sua mãe. Quando finalmente chegou, parou por um momento na frente da porta, respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu, revelando Marta. Ao ver a filha, Marta arregalou os olhos, mas rapidamente um sorriso caloroso apareceu em seu rosto. Melissa! Marta exclamou, puxando a filha para um abraço inesperadamente afetuoso. Meu Deus, quanto tempo!
Melissa, surpresa pela recepção, abraçou a mãe de volta. Ela não se lembrava da última vez que havia visto Marta tão feliz. Oi, mãe, Melissa respondeu, ainda tentando processar a mudança de atitude. Elas entraram e se sentaram na pequena sala. Melissa olhou ao redor, percebendo que a casa parecia mais organizada e acolhedora do que se lembrava. Havia uma leveza no ambiente que antes não existia. Marta serviu um chá e olhou para Melissa com curiosidade. O que te traz aqui, querida? Ela perguntou, a voz suave. Melissa respirou fundo e começou a contar o que tinha acontecido com ela nas últimas semanas. O término com Marcelo, a gravidez, a demissão forçada e o sentimento de desamparo. Marta ouviu atentamente, seu rosto alternando entre tristeza e compreensão. Você pode ficar aqui, Melissa, Marta disse finalmente pegando a mão da filha. Esta casa é sua também. Melissa sentiu um nó na garganta. Aquela era a primeira vez que sua mãe demonstrava tanto carinho e apoio. Após um momento de silêncio, Marta olhou nos olhos da filha, com um brilho sincero de arrependimento. Eu sinto muito, Melissa, por tudo o que aconteceu no passado, Marta disse, sua voz carregada de emoção. Naquela época, eu era cega de paixão. Não percebia o quanto os homens que eu namorava eram complicados. Sei que você sofreu muito por causa disso. Melissa apertou a mão da mãe, sentindo uma conexão que achava ter perdido para sempre. Eu entendo agora, mãe, Melissa respondeu. Depois de tudo o que passei com Marcelo, acho que entendo um pouco melhor como é estar presa a alguém complicado. As duas ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o que acabaram de compartilhar. Finalmente, Marta sorriu e se levantou. Vamos arrumar seu quarto, ela disse animada. Você vai ver, vai ser bom ter você por perto. Melissa sorriu e seguiu sua mãe. Havia algo reconfortante na ideia de começar de novo, mesmo que em um lugar que ela nunca pensou em voltar. No dia seguinte, Melissa acordou cedo e perguntou à mãe onde poderia trabalhar como enfermeira na cidade. Bem, há alguns lugares que talvez estejam precisando, Marta sugeriu. Mas o mais fácil de conseguir emprego agora é no lar de idosos. Eles estão precisando muito de alguém lá. Melissa assentiu. Vou ver isso. Obrigada, mãe. Depois de tomar café da manhã, Melissa se arrumou e saiu para suas entrevistas de emprego. Ela passou por vários lugares. A clínica local, o pequeno hospital comunitário, mas todos disseram a mesma coisa. Não havia vagas no momento. Por fim, Melissa chegou ao lar de idosos. O lugar era pequeno, mas bem cuidado. Ela conversou com a diretora, uma mulher gentil de cabelos grisalhos, que parecia genuinamente preocupada com os residentes. Nós realmente precisamos de uma enfermeira, disse a diretora. Mas já fizemos entrevistas com algumas outras candidatas. Melissa sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. Eu entendo, disse ela forçando um sorriso. De qualquer forma, obrigada pela oportunidade. Ao sair do lar de idosos, Melissa sentiu a frustração crescer. Nenhum lugar a aceitara, e a sensação de desamparo estava voltando. Ela voltou para a casa de sua mãe com os ombros caídos, exausta e desanimada. Como foi? Perguntou Marta, embora já soubesse a resposta. Nenhum lugar me aceitou, Melissa respondeu, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Não sei o que vou fazer agora. Marta abraçou a filha novamente, passando a mão pelos cabelos dela. Vamos encontrar uma solução, querida. Não se preocupe, estou aqui com você. Melissa assentiu, tentando encontrar consolo nas palavras de sua mãe. Ela sabia que precisava seguir em frente, mas o caminho parecia cada vez mais difícil. No dia seguinte, Melissa acordou cedo, ansiosa, para procurar um emprego. O telefone tocou, e quando ela atendeu, a voz da diretora do lar de idosos soou do outro lado da linha. Bom dia, Melissa, disse a diretora em um tom caloroso. Estou ligando para avisar que uma funcionária desistiu e gostaríamos de te oferecer a vaga. Você pode começar amanhã? Melissa sentiu uma onda de alívio e felicidade. Sim, claro. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estarei lá amanhã, respondeu ela com entusiasmo. Ao desligar, ela deu um suspiro profundo. Aquilo era o que ela precisava para começar a reconstruir sua vida. No dia seguinte, ela se arrumou com antecedência e saiu para o trabalho. Tudo parecia estar indo conforme o planejado, até que, em algum momento, Melissa se deu conta de que havia se perdido. A cidade era pequena, mas o lar de idosos
Ficava em uma área menos movimentada e ela não conhecia bem o caminho. A ansiedade começou a tomar conta dela. Faltava pouco tempo para o início de seu turno e Melissa já começava a imaginar a má impressão que deixaria ao chegar atrasada no seu primeiro dia. Desesperada, ela começou a correr pelas ruas, esperando reconhecer algum ponto de referência. Enquanto corria, um homem em uma bicicleta passou por ela e, ao notar sua pressa, parou ao lado dela. "Está tudo bem?" Ele perguntou, arqueando as sobrancelhas enquanto a observava com curiosidade. Melissa, sem fôlego, parou por um momento para responder. "Eu estou atrasada para o meu primeiro dia de trabalho no lar de idosos, mas acho que me perdi", explicou, a voz cheia de ansiedade. O homem soltou uma risada leve e apontou para trás. "Acho que você está indo para o lado errado. O lar de idosos é naquela direção", ele disse, sorrindo. "Estou indo para lá também. Quer uma carona?" Melissa hesitou. Aceitar uma carona de um estranho não era algo que ela fazia normalmente, mas então ela se lembrou dele. Ele estava no lar de idosos no dia da entrevista. Ela o tinha visto de relance, e isso a tranquilizou um pouco. Mesmo assim, decidiu se precaver. Discretamente, retirou um spray de pimenta de sua bolsa e o colocou no bolso, apenas por segurança. "Tudo bem, eu aceito a carona", disse Melissa finalmente. O homem sorriu e estendeu a mão. "Sou Rafael, a propósito." Ele se apresentou enquanto ajustava a bicicleta para que Melissa subisse. "Melissa", ela respondeu, tentando não demonstrar o nervosismo enquanto subia na bicicleta. Durante o caminho, eles conversaram um pouco, e Rafael explicou que ele não era funcionário do lar de idosos, apenas um voluntário. "Eu costumava vir aqui todos os dias quando minha mãe estava internada no lar", ele disse, o tom de voz mais suave agora. "Ela ficou lá por 2 anos, e como eu não tinha condições de cuidar dela na época, aquele era o único lugar em que eu podia confiar. Agora que ela se foi, eu continuo indo lá. Acho que me sinto mais perto dela assim." Melissa sentiu uma pontada no peito ao ouvir a história dele, mas não sabia muito bem o que dizer. "Deve ter sido difícil", ela comentou, depois de um momento de silêncio. "Foi, mas me conforta saber que fiz o meu melhor. E mesmo depois que ela faleceu, eu continuei indo. Conheci muitas pessoas incríveis lá. Agora, sempre que posso, dou uma passada, nem que seja para fazer companhia aos idosos", Rafael explicou com um leve sorriso. Chegando ao lar de idosos, Melissa desceu da bicicleta e agradeceu a Rafael pela carona. "Muito obrigada, Rafael. Você me salvou hoje", disse ela, sorrindo com alívio. "Não tem de quê", ele respondeu. "Fico feliz que tenha chegado a tempo. Agora é só arrasar no primeiro dia." Melissa sorriu, sentindo-se um pouco mais relaxada. Ao entrar no lar, foi recebida com sorrisos gentis dos outros funcionários e apresentada aos residentes. Ela logo se viu envolvida nas conversas com os idosos, ouvindo histórias de vidas cheias de momentos felizes e tristes. Cada história que ela ouvia a fazia se sentir mais conectada com aquelas pessoas, e apesar de algumas histórias serem difíceis de ouvir, Melissa sentia que estava aprendendo algo novo sobre a vida. Os idosos ficaram encantados ao saber que Melissa estava grávida. A cada conversa, alguém mencionava o bebê que ela carregava, e logo todos no lar começaram a chamar o bebê de Netinho. Melissa se emocionou com o carinho, sentindo-se acolhida em meio àquela comunidade. Durante as pausas, ela conversava bastante com Rafael, que estava sempre por perto, ajudando os idosos com pequenas tarefas. Ela descobriu que, apesar de ser relativamente jovem, ele já tinha passado por muita coisa na vida. Ele era divorciado, e Melissa se surpreendeu ao ouvir isso. "Eu me casei jovem", Rafael contou em uma dessas conversas. "Não deu certo, mas aprendi bastante com a experiência. Agora, só quero viver com mais tranquilidade e fazer o que posso para ajudar onde consigo." "Deve ser difícil lidar com tanta coisa ao mesmo tempo", Melissa comentou, observando o jeito calmo de Rafael. "A vida não é fácil, mas a gente tenta", ele respondeu com um sorriso leve. "E você? Como está lidando com tudo isso? Quero dizer, sua gravidez, o trabalho novo, é muita coisa." "Está sendo difícil, para ser honesta", ela admitiu. "Mas acho que aqui eu encontrei um lugar onde posso me sentir útil novamente. E quem sabe, com o tempo, as coisas melhorem." Rafael sorriu. "Tenho certeza de que você vai se dar bem aqui", ele disse confiante.
Os idosos já te adoram. Melissa sorriu, sentindo-se grata por encontrar alguém com quem pudesse conversar e compartilhar suas preocupações. À medida que os dias passavam, ela se sentia mais integrada ao lar de idosos e as conversas com Rafael se tornaram um ponto alto de suas rotinas. Ele não era apenas uma companhia agradável, mas alguém que parecia realmente se importar com as pessoas ao seu redor. Os meses passaram rapidamente desde que Melissa deu à luz ao seu filho, André. Ele se tornou o centro do seu mundo, o motivo de cada sorriso, cada esforço e cada plano para o futuro. Desde o momento em que o segurou nos braços pela primeira vez, sentiu que sua vida havia ganhado um novo sentido. Marta, sua mãe, também se encheu de alegria ao receber o neto, seu primeiro, e passava o máximo de tempo possível com ele. Conforme André crescia, Melissa voltou ao trabalho no lar de idosos. O retorno foi acolhedor. Todos os colegas e residentes queriam saber sobre o bebê. "Quando você vai trazer o André para a gente conhecer?" perguntavam repetidamente. "Quando ele crescer um pouquinho mais e estiver com mais imunidade, prometo que trago ele para vocês conhecerem", respondia Melissa com um sorriso, adorando o carinho que todos demonstravam. Meses se passaram e um dia, enquanto estava saindo de casa, Melissa reencontrou Rafael no lar de idosos, depois de alguns meses sem vê-lo. Quando o viu, não conseguiu conter a felicidade e o abraçou calorosamente. "Rafael, que saudade! Como você está?" perguntou Melissa sorrindo. Rafael retribuiu o abraço com igual afeto. "Estava com saudade também. Como você está? E o André? Como está o pequeno?" Ele perguntou com interesse genuíno. "Estamos ótimos, Rafael. Ele está crescendo tão rápido, mal posso acreditar", disse Melissa, seus olhos brilhando de orgulho. "Isso é maravilhoso. Acho que vou ter que comprar um presente para ele, hein?" brincou Rafael rindo. "Ah, não precisa se preocupar com isso. Mas se quiser, está mais do que convidado para ir à minha casa um dia e conhecer o André. Minha mãe adoraria te conhecer também", sugeriu Melissa. Rafael sorriu, aceitando o convite sem hesitar. "Eu adoraria ir. Me avise quando for uma boa hora." Poucos dias depois, Rafael foi à casa de Melissa, trazendo consigo um pequeno presente para o bebê. Quando Melissa o apresentou à sua mãe, Marta o recebeu calorosamente. "Ah, então você é o famoso Rafael de quem Melissa tanto fala", disse Marta com um sorriso travesso. "Famoso? Acho que isso é um pouco de exagero", Rafael respondeu, brincando. "Mas espero que seja por coisas boas." Marta riu e os três se sentaram, enquanto Melissa aproveitava o momento para ver a interação entre Rafael e seu filho. Era claro para ela que Rafael já tinha um carinho enorme por André, e isso encheu seu coração de alegria. Meses se passaram e, aos poucos, Rafael e Melissa começaram a namorar. A conexão entre eles era inegável e, com o tempo, Rafael se tornou mais do que apenas o namorado de Melissa. Ele começou a criar André como se fosse seu próprio filho. Essa nova dinâmica trouxe uma felicidade e realização que Melissa não imaginava ser possível. A cada dia, ela sentia que sua vida finalmente estava nos trilhos. 10 anos se passaram como em um piscar de olhos. Melissa e Rafael ainda viviam um eterno romance, como se os anos não tivessem afetado a intensidade do relacionamento deles. Rafael se tornara um pai maravilhoso para André, que agora, aos 10 anos, era um garoto educado, feliz e cheio de energia. Ele adorava a presença do pai e do carinho incondicional que recebia. Enquanto isso, Marta, a mãe de Melissa, agora com mais idade, decidiu que seria melhor morar no lar de idosos. A decisão surpreendeu Melissa a princípio, mas fazia sentido. No lar, Marta teria mais tempo ao lado da filha, além de receber visitas frequentes de André. Além disso, ela teria companhia constante e todos os cuidados que precisava em um ambiente que já conhecia e confiava. Em um desses dias normais de trabalho no lar de idosos, Melissa foi informada de que deveria levar os remédios para a nova moradora no quarto 7. Ao abrir a porta, ela teve uma surpresa que não esperava. Fátima, a mãe de Marcelo e a avó biológica de André, estava sentada na cama. Assim que viu Melissa, o rosto de Fátima se contorceu em irritação. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Fátima, a voz cheia de desprezo. "Eu trabalho aqui, Fátima." "Eu não quero falar com você. Não tenho nada a ver com você." Fátima respondeu com frieza, desviando o olhar como se quisesse encerrar a conversa ali mesmo. Melissa, percebendo que qualquer tentativa de diálogo seria inútil naquele momento, saiu do quarto em silêncio,
mas seus pensamentos estavam a mil. Ela se perguntava por que Fátima, uma mulher rica, estava morando ali. Era estranho, considerando que Fátima sempre demonstrou ter recursos suficientes para viver com o máximo de conforto possível em qualquer outro lugar. Havia algo de errado e Melissa não conseguia parar de pensar nisso. Mais tarde, durante o jantar, Melissa compartilhou suas preocupações com Marta. "Mãe, você não vai acreditar quem está morando no lar de idosos agora", disse Melissa, mexendo em sua comida distraidamente. "Quem?", perguntou Marta, curiosa. "Fátima, a mãe de Marcelo", disse Melissa, um pouco hesitante. Marta ficou pensativa por alguns instantes e depois sorriu de leve. "Bom, parece que a vida dá voltas, não é mesmo?", disse Marta. "Acho que vou fazer amizade com ela." Melissa olhou para a mãe, confusa. "Fazer amizade com ela? Mãe, ela me odeia, e ela ainda pensa que eu traí o Marcelo, mesmo depois de todos esses anos." Marta sorriu e acenou com a mão, despreocupada. "Ela não precisa saber que sou sua mãe. Vou apenas conversar e, quem sabe, descobrir o que aconteceu com ela. Tem algo estranho nisso tudo, e estou curiosa para saber." Melissa ficou quieta, mas sabia que sua mãe tinha um ponto. Fátima estava ali por algum motivo, e era estranho pensar que uma mulher tão rica e arrogante escolheria viver em um lar de idosos comum. Enquanto refletia sobre isso, ela deixou a ideia de Marta amadurecer em sua mente. Marta, como havia prometido, tentou por diversas vezes se aproximar de Fátima, mas a tarefa revelou-se muito mais difícil do que imaginara. Fátima era uma mulher fechada, rígida e raramente trocava, mais do que algumas palavras educadas, com os outros moradores do lar de idosos. Ela parecia sempre presa em seus próprios pensamentos, distante e, por vezes, até hostil. Marta percebeu que conquistar a confiança dela seria quase impossível e acabou desistindo de tentar forçar uma relação. No entanto, um dia, enquanto Melissa passava pelo corredor em frente ao quarto de Fátima, ela notou algo diferente. A porta estava entreaberta e Fátima estava sentada na cama, pálida e suando frio. A expressão de dor em seu rosto fez Melissa parar imediatamente. "Fátima, o que está acontecendo?", perguntou Melissa, entrando no quarto sem esperar por uma resposta. Fátima respirava com dificuldade, pressionando uma das mãos contra o peito. "Eu não estou me sentindo bem", disse Fátima, sua voz fraca. Melissa agiu rápido. Ela ajudou Fátima a se deitar na cama, ajustando os travesseiros para que ela ficasse confortável. Com mãos ágeis e experientes, tirou a pressão de Fátima e percebeu que estava baixa. Em meio ao processo, Melissa notou a palidez da mulher e a forma como seu corpo tremia. "Você tem diabetes, não é?", Melissa perguntou, lembrando de sinais típicos de hipoglicemia. Fátima assentiu, incapaz de falar. Sem perder tempo, Melissa pegou um bombom que tinha em sua bolsa e ofereceu a Fátima. "Coma isso, vai te ajudar." Fátima hesitou por um momento, mas obedeceu. Melissa ficou ao lado dela, observando enquanto a cor lentamente voltava ao rosto de Fátima, e sua respiração se estabilizava. Alguns minutos depois, Fátima parecia bem melhor. "Obrigada", disse Fátima com uma voz surpreendentemente suave e sincera. A palavra "obrigada" era algo que Melissa jamais imaginou ouvir da boca de Fátima. Melissa apenas sorriu e acenou com a cabeça, satisfeita em ter ajudado, mas sem fazer alarde. Aquele simples "obrigada" sinalizava uma mudança, e de fato, depois daquele episódio, a relação entre as duas mudou. Fátima começou a tratar Melissa com mais educação e respeito, e as conversas entre elas, antes breves e secas, tornaram-se mais cordiais. Nenhuma das duas tocou no assunto do passado, como se houvesse um acordo silencioso de que não valia a pena reviver antigos ressentimentos. Alguns dias depois, Melissa estava organizando fichas dos moradores do lar quando Rafael chegou acompanhado de André. O menino, agora com 10 anos, correu até a mãe, abraçando-a com força. "Mãe!", André exclamou com sua energia usual, fazendo Melissa sorrir largamente. "Oi, meu amor", Melissa respondeu, abaixando-se para apertar o filho contra o peito. Enquanto isso, Fátima, que estava por perto, assistia à cena com uma expressão distraída, até que seus olhos pousaram em André. Ela parou de repente, como se algo tivesse sido acionado em sua mente. Seus olhos se arregalaram e, lentamente, lágrimas começaram a se formar. A semelhança era inegável.
André era a cópia exata de Marcelo quando tinha aquela idade. Cada traço, cada movimento do garoto lembrava Fátima do filho que havia perdido. Ela engoliu em seco, a dor da perda voltando com força total, e sem dizer uma palavra, Fátima saiu correndo para seu quarto, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Melissa, percebendo a reação dela, pediu a Rafael e André que esperassem. "Só um minuto, já volto", disse ela, e rapidamente foi atrás de Fátima. Quando Melissa entrou no quarto, encontrou Fátima sentada na cama, chorando baixinho. "Fátima", começou Melissa, sua voz suave. "Está tudo bem?" Fátima olhou para ela, as lágrimas ainda caindo, e fez um gesto com a mão para que ela se aproximasse. Eu sinto muito", Fátima começou, a voz embargada pela emoção. "Sinto muito por tudo. Eu fui tão cruel com você. E agora, ao ver André, ele é a cara do Marcelo. Ele é realmente meu neto, não é?" Melissa assentiu lentamente, sem dizer nada. "Eu perdi 10 anos da vida dele", Fátima continuou, enxugando as lágrimas com as mãos trêmulas. "Tudo por causa do meu orgulho, por causa das minhas desconfianças. Eu fui tão cega." Melissa sentou-se ao lado dela na cama, sem saber exatamente o que dizer. Ela também se sentia abalada. Embora não sentisse mais nada por Marcelo, nem raiva, nem amor, o peso da situação estava começando a aflorar. "Eu não sabia que ele..." Melissa hesitou, escolhendo as palavras. "O que aconteceu com Marcelo?" Fátima respirou fundo, enxugando os olhos antes de continuar. "Marcelo sempre foi imprudente", começou ela com a voz fraca. "Eu nunca coloquei limites nele, e ele acabou se perdendo. Ele gastava o dinheiro como se fosse infinito. Quando eu me aposentei, ele passou a gerir a empresa. Mas ele era um péssimo administrador. Levou tudo à falência. Mesmo assim, continuava tentando ostentar, fingindo que estava tudo bem." Fátima fez uma pausa, sua voz falhando ao relembrar os eventos. Uma noite, ele saiu de casa de madrugada, dirigindo o carro em alta velocidade. A voz de Fátima tremeu. Ele perdeu o controle e bateu em uma árvore. Marcelo não sobreviveu ao acidente. E eu fiquei sem meu filho, sem o dinheiro, sem nada. Melissa olhou para Fátima, sentindo uma mistura de tristeza e compaixão. "Sinto muito, Fátima", disse Melissa suavemente, sentindo o peso da tragédia. "E percebo que perdi mais do que eu poderia imaginar. André, ele é tudo o que me resta de Marcelo." Melissa, tocada pelas palavras de Fátima, ficou em silêncio por um longo momento. Embora a história de Marcelo trouxesse lembranças difíceis, ela entendia a dor de Fátima e naquele instante viu algo mais do que a mulher rígida que conhecera anos atrás. "Você pode conhecer André, Fátima", Melissa disse por fim. "Ele é um garoto maravilhoso." Fátima apenas assentiu, ainda chorando, enquanto Melissa se levantava para dar a ela um momento para processar tudo. Melissa levou Fátima até onde André estava, o menino sentado no sofá, distraído com seus brinquedos. Quando ele viu a mãe se aproximar com Fátima ao lado, franziu a testa em confusão. Ele conhecia apenas Marta como sua avó, então a presença de Fátima ao seu lado era um mistério para ele. "Filho, quero te apresentar alguém muito especial", disse Melissa com um sorriso suave. "Esta é Fátima. Ela é sua avó por parte de pai." André piscou, ainda confuso, e olhou para Fátima e depois para a mãe, tentando processar a informação. "Mas... e a vovó Marta?" perguntou André, sua expressão misturando curiosidade e confusão. Melissa se abaixou, ficando na altura dos olhos dele, e colocou uma mão gentil em seu ombro. "Marta é sua avó materna, a mãe da mamãe", explicou Melissa pacientemente. "E Fátima é a mãe do seu pai biológico, do Marcelo." André, que já sabia que Rafael não era seu pai biológico, olhou para Fátima com novos olhos e, em seguida, voltou-se para a mãe, a expressão curiosa ainda em seu rosto. "Onde está meu pai biológico?" perguntou ele, com a sinceridade típica de uma criança. Fátima, que até então estava quieta, respirou fundo e deu um passo à frente. Ela se ajoelhou ao lado de André e, com uma voz suave, respondeu: "Seu pai está no céu agora, André. Ele nos deixou há algum tempo." André ficou pensativo, processando a informação. Ele não parecia triste, mas claramente tentava entender o que aquilo significava. Depois de alguns momentos, ele olhou para Fátima e, com a simplicidade de uma criança, disse:
Sinto muito. Mas sabe, eu tenho meu pai, Rafael. E agora eu tenho mais uma vovó também, né? As palavras de André atingiram Fátima de uma maneira que ela não esperava. A sinceridade e o carinho na fala do menino a emocionaram profundamente, e ela não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a brotar em seus olhos. Mas, dessa vez, não eram lágrimas de dor, e sim de gratidão. Sim, meu querido, agora você tem mais uma vovó, respondeu Fátima com a voz embargada, mas um sorriso se abrindo em seu rosto. André, satisfeito com a resposta, abraçou Fátima, que retribuiu o abraço com ternura. Aquele gesto simples, mas cheio de significado, tocou o coração de Melissa, que observava a cena com um nó na garganta. A partir desse dia, André começou a visitar Fátima com frequência no lar de idosos, levando pequenas novidades de sua vida e sempre alegrando os dias dela. Fátima, antes tão fechada e desconfiada, agora tinha um novo motivo para sorrir. Ela se apegou a André como se estivesse recuperando os anos perdidos. Curiosamente, a amizade que Marta tanto havia tentado construir com Fátima finalmente floresceu. Com o tempo, as duas se tornaram melhores amigas, algo que Melissa jamais imaginaria no passado. As tardes no lar de idosos eram animadas, com Marta e Fátima conversando sobre a vida, compartilhando histórias e, por vezes, rindo como se fossem velhas conhecidas. Sabe, Fátima é uma boa pessoa, disse Marta um dia a Melissa, enquanto tomavam café na casa de Melissa. Mas, pelas histórias que ela me contou, eu entendo por que ela foi tão rígida e desconfiada. Ela foi muito enganada quando era mais jovem, e muitas pessoas se aproximaram dela por causa do dinheiro. Isso explica muita coisa, Melissa comentou, lembrando de como Fátima era no início. Sim, isso a tornou uma pessoa desconfiada. Ela teve que aprender a se proteger, continuou Marta. Mas agora, com a amizade que construímos e o carinho que ela tem por André, vejo que ela está começando a se abrir mais. Enquanto a relação entre todos florescia, Rafael e Melissa compraram uma casa maior, próxima ao lar de idosos. A ideia de ter Marta e Fátima mais perto foi um conforto para ambos. Um dia, sentados na sala da nova casa, Melissa e Rafael discutiram a possibilidade de convidar Marta e Fátima para morarem com eles. Seria perfeito tê-las aqui, disse Melissa, sorrindo ao imaginar a casa cheia de vida e risadas. Concordo, acho que seria ótimo para elas também, acrescentou Rafael. Vou falar com minha mãe e ver o que ela acha. Para a surpresa de ambos, tanto Marta quanto Fátima recusaram o convite. Elas estavam felizes no lar de idosos, com amigos e uma rotina que lhes trazia alegria. Melissa respeitou a decisão, mas secretamente ficou feliz por ver como elas haviam encontrado um novo propósito na comunidade. Algumas semanas depois, Melissa organizou um almoço de domingo, reunindo todos em sua nova casa. Marta e Fátima vieram, animadas, e para tornar o encontro ainda mais especial, Melissa convidou Lúcia, sua antiga colega de trabalho, com quem não falava há algum tempo. A sala estava cheia de risos e conversas, com Rafael e André arrumando a mesa para o almoço, enquanto Melissa supervisionava a cozinha. Quando todos estavam acomodados, Melissa se levantou sorrindo. Antes de começarmos, eu tenho uma novidade para compartilhar, disse ela, ganhando a atenção de todos. Eu estou grávida. Um murmúrio de surpresa e felicidade tomou conta da sala. Marta e Fátima se entreolharam, emocionadas. E tem mais, continuou Melissa, sorrindo ainda mais. É uma menina. Uma menina! Exclamou Marta, já se imaginando com uma neta nos braços. Fátima também sorriu, enxugando os olhos emocionados. Vai ser incrível ter uma netinha, disse Fátima, sua voz suave e cheia de carinho. Aquele dia foi repleto de alegria e celebrações. Todos se uniram em torno de Melissa, celebrando a chegada da nova vida que viria e reforçando os laços de amor e amizade que, ao longo do tempo, haviam se tornado mais fortes do que jamais poderiam imaginar.